Olá, queridos alunos da Escola Doutor Ubirajara Índio do Ceará. Eu sou a professora Cleidiane Castro e hoje nós estamos aqui para mais uma aula de História. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar o capítulo 8, que fala sobre Iluminismo e Revolução Industrial. Mas hoje, na nossa aula mesmo, nós vamos focar na parte que fala sobre Iluminismo. Na nossa próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre o processo de revolução industrial, certo? Mas e aí, turma, eu pergunto para vocês, o que é o iluminismo? O que foi ou o que é o iluminismo, né? Será que algum de vocês saberiam responder? Bom, nós podemos dizer que o iluminismo, ou eu também posso chamar de ilustração, foi um movimento de ideias que se desenvolveu na Europa, né, entre os séculos 17 e 18. E esse movimento ele continua influenciando as nossas vidas até hoje, né, até os dias atuais. Mas e aí, em que esses iluministas acreditavam, né? Bom, a gente pode dizer que os iluministas eles acreditavam na razão, certo? Que só por meio da razão e da aplicação dessa razão, né, ou seja, do ato de pensar, é que a humanidade ela alcançaria a luz, ou seja, o esclarecimento. Então, a partir do momento que a humanidade ela passasse a pensar, ela poderia aí se tornar uma humanidade mais esclarecida. Então, na cabeça dos iluministas, eles acreditavam que a maioria das pessoas estavam mergulhadas numa ignorância, né, num processo de ignorância, ou até mesmo num fanatismo religioso. E só essa razão é que esclareceria essa ignorância, levaria a luz para essa ignorância que essa humanidade vivia, principalmente durante o período da Idade Média, né? Então, os iluministas eles acreditavam que a humanidade ela deveria duvidar de tudo que era aceito porque tinha sido sempre assim, ou seja, tudo que era tradicional, deveria ser questionado, certo? Ou então, porque tinha sido aceito por conta de prestígio e por conta da religiosidade. Ou seja, os iluministas eles eram contrários ao conhecimento baseado na autoridade e na tradição, né? Então, eles passaram a se tornar opositores a esse tradicionalismo e essa autoridade. E passaram a buscar aí um novo conhecimento baseado na razão. Então, os iluministas eles acreditavam que a razão conduziria os seres humanos ao progresso e que com o passar do tempo, a ignorância, né, que era fruto dessa irracionalidade, ela desapareceria e teríamos então aí uma humanidade esclarecida, né? Então, essa crença num progresso constante da humanidade fazia aí esses pensadores cada vez mais otimistas. Então, a maioria deles dos iluministas, eles acreditavam em Deus, né? Na cabeça deles, Deus seria o relógio que movia o universo, tá bom? E eles acreditavam que Deus teria sido aquele que criou realmente o mundo, né? E o pôs para funcionar. Então, os iluministas, eles também acreditavam que o mundo era regido por leis naturais e que era preciso conhecer essas leis. Então, por conta disso, eles se dedicavam também à questão da ciência, tá bom? Os iluministas, eles também passaram a se opor ao antigo regime. Vocês lembram, né, turma, o que era o antigo regime? Quando a gente fala de antigo regime, a gente lembra logo das monarquias absolutistas, né, em que o rei, a nobreza e o clero, eles acumulavam poder, riqueza e privilégios, certo? Então aí a gente pode ver que os iluministas eles passaram a ser os principais opositores a esse antigo regime, tá bom? E quando eu falo esse antigo regime, como eu já falei,
eles se opunham ao absolutismo, aos privilégios da nobreza e do clero, né? E também eles se opunham aí à questão da intolerância religiosa e à falta de liberdade de expressão e de pensamento, por exemplo. E entre os pensadores iluministas mais conhecidos, a gente pode destacar aí, certo? Voltaire, John Locke, Montesquieu, Rousseau, certo? Isaac Newton, tá? Então, esses são alguns nomes que nós vamos ter de pensadores que surgiram durante o Iluminismo, certo? Lembrando, né, volto lá para o começo da nossa aula, que o Iluminismo vai ser justamente uma corrente de ideias, de pensamentos. Então, esses pensadores, eles surgiram aí com essa ideia de que a razão seria aí a luz da humanidade, a luz que viria iluminar o mundo. E como eu já citei anteriormente, nós vamos falar agora um pouco sobre alguns desses pensadores. Aí na imagem, pessoal, eu coloquei alguns, né? Mas eu vou trazer para vocês outros nomes que também foram conhecidos. Eu coloquei aí na imagem, por exemplo, John Locke, né? Isaac Newton, mas também eu vou falar para vocês um pouco sobre Montesquieu, tá bom? Que não está aí nas nossas imagens. E vamos iniciar com John Locke, certo? John Locke ele ficou conhecido como o pai do liberalismo político, certo? Por que John Locke ficou conhecido como o pai do liberalismo político? Porque ele dizia que todas as pessoas, ao nascerem, elas tinham os mesmos direitos. Que direitos eram esses? Direitos à vida, à liberdade e à propriedade. E para que essas pessoas pudessem garantir esses direitos naturais, esses indivíduos, eles haviam criado aí uma forma de governo, certo? Para garantir esses privilégios, eles criaram aí o governo, a autoridade, né, uma autoridade para ajudá-los nesse sentido. E que a partir do momento em que esse governante, né, ele não atendesse a essas necessidades, ou que ele se voltasse aí aos interesses absolutistas, então o povo, eles poderiam até pegar em armas e se rebelar contra esse governante para depô-lo, para tirar ele do poder. John Locke também contestava aí a ideia de que os reis tinham direitos divinos, né? Que seria a teoria do direito divino criada aí por Jacques Bossuet, tá bom? Então, John Locke ele passou a contestar essa teoria do direito divino, pois ele acreditava que a política era uma invenção humana e não uma invenção de Deus, não é isso? E para ele, caso o governo se transformasse aí em um tirano, né? Como eu já disse anteriormente, caberia ao povo tirá-lo do poder, nem que para isso precisasse pegar em armas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre Voltaire, né, que também não está aí no nosso slide, tá bom? O francês Voltaire, ele ficou conhecido por suas críticas à Igreja Católica e também à monarquia absolutista francesa, né, ao reinado absoluto da França. Voltaire passou a combater a intolerância, o preconceito e o fanatismo religioso. E por dizer o que pensava, ele foi preso 2 vezes, né? E para não ser preso uma terceira vez, ele se refugiou na Inglaterra. E durante os 3 anos que ele esteve na Inglaterra, ele passou a conhecer e a admirar também as ideias políticas de John Locke, né? E por conta disso, ele escreveu aí Cartas Inglesas. Nessa obra de John Locke, ele passava a elogiar aí a Inglaterra por ser um país em que havia liberdade de expressão, liberdade de religião e também pelo poder do rei ser um poder limitado, né? E ao elogiar a Inglaterra, Voltaire pretendia o quê? Criticar a intolerância e o absolutismo que existia na França, certo? Vai ser atribuída a Voltaire a frase que
ficou conhecida como: posso não concordar com nenhuma palavra do que você disser, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la, né? Então, por defender bastante a questão da liberdade de expressão, então foi atribuída a Voltaire essa seguinte frase. Agora eu vou falar um pouco de Rousseau, né? Rousseau teve como uma de suas principais obras o Contrato Social, onde ele defendia a ideia de que a vontade geral seria uma vontade soberana, né? Ou seja, só o povo é soberano. Assim, para ele, né? Se o governo escolhido pelo povo não tivesse representando esse povo, então o povo ele poderia ir substituir esse governo. E essas ideias de Rousseau influenciaram movimentos revolucionários dentro da França e também fora da França, né? Essas ideias de Rousseau, por exemplo, elas vão inspirar aí o processo de Revolução Francesa, cujo lema era justamente liberdade, igualdade e fraternidade. Essas ideias de Rousseau também vão inspirar a Conjuração Baiana, que ocorre aqui no Brasil em 1798. E para finalizar, né, no campo das ciências, nós vamos ter Isaac Newton, certo? Que vai ser aí responsável pela descoberta das forças naturais que atuam sobre os corpos, né? Então, Newton vai mostrar que os mistérios da natureza poderiam ser desvendados pelo conhecimento racional, né? E justamente por conta dessas infinidades de ideias e pensamentos, a partir de 1751 vai ser publicado na França uma obra chamada de Enciclopédia, né? Nessa obra, na enciclopédia, ela era composta de 35 volumes. E esses 35 volumes levaram aí cerca de 21 anos para serem aí editados. A ideia era reunir nessa enciclopédia todo o conhecimento que até então tinha sido produzido. E aí percebam, turma, que o iluminismo ele também vai criticar aí a questão do mercantilismo, né? E suas principais características, que era o quê? A intervenção do governo na economia, a intervenção do Estado na economia. Os principais críticos do mercantilismo foram os fisiocratas franceses, né? Essa palavra fisiocrata é uma palavra grega que significa governo da natureza. Então, as ideias iluministas, elas vão se disseminar principalmente em Paris, né, que é a capital da França. Então, essas ideias elas passam a circular aí nas academias de ensinos, nas universidades, também em salões, cafés e clubes literários, onde esses pensadores eles se reuniam para debater aí as descobertas científicas, as notícias de jornais, temas como temas ligados tanto à política como também à questão da arte e etc. E em sua obra O Espírito das Leis, de 1748, o francês Charles Louis II, né, mais conhecido como Barão de Montesquieu, ele vai analisar e comparar diferentes formas de governo, né? Então, vivendo sob o absolutismo, ele passou a defender aí um modelo de monarquia constitucional, né? Ele passou a defender aquele modelo de monarquia constitucional que a gente consegue ver na Inglaterra, certo? No qual o poder era controlado pelo parlamento e não aí pelo monarca, que ia ser absoluto, ok? Então, para ele, o poder do Estado ele teria que ser distribuído aí em 3 poderes, como, por exemplo, o poder executivo, o legislativo e o judiciário, né? Que é justamente a forma de governo que nós vemos hoje, que nós temos hoje aqui no Brasil. Nós temos um poder distribuído em 3 poderes: poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário, certo?
Então percebam, turma, que como essas ideias iluministas elas passaram a se espalhar pelo continente europeu, né? Alguns monarcas eles vão se tornar ou seja, eles vão passar a ser chamados de déspotas esclarecidos, né? E o que isso significa? Significa que sem renunciar ao poder absoluto, alguns desses monarcas eles vão adotar aí essas ideias iluministas, ou seja, certas práticas iluministas, né? Ou seja, eles passaram aí a incentivar as produções artísticas e científicas, eles passaram também a racionalizar a cobrança de impostos e eliminaram aí parte do privilégio da nobreza e modernizaram algumas instituições, como as instituições educacionais e das Forças Armadas. Bom, turma, nossa aula fica por aqui. Nós falamos um pouco sobre a questão do iluminismo, certo? E eu espero que tenha sido de grande ajuda. Na nossa próxima aula, a gente vai fazer a correção e vai servir para que vocês possam também tirar aí algumas dúvidas de vocês. Beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.